Olá, este é o quarto vídeo do sétimo módulo do projeto Gaia Nefelibata, Filosofia em Território Virtual, que tem como tema a subjetividade em Michel Foucault. Neste quarto vídeo, a professora Giovanna Temple e o professor Márcio nos brindam com caminhos e itinerários de pesquisa ainda pouco explorados aqui no Brasil. Coube a mim, então, a tarefa de apresentá-los a vocês. O professor Márcio Mioto apresenta algumas linhas gerais dos textos de Foucault já publicados nos anos de 1950 e relativamente pouco conhecidos, chamados por vezes de textos pré-arqueológicos. Depois, apresenta algumas ideias e questões relativas tanto à ordem lógica e temporal desses textos, quanto à disponibilização prévia dos mesmos materiais e de novos materiais de Foucault no IMEC e com uma disponibilização também de outros arquivos na Biblioteca Nacional Francesa desde 2013. A professora Giovanna Temple apresenta desdobramentos dos escritos de Foucault, particularmente das práticas disciplinares e biopolíticas do exercício do poder, a partir das reflexões que o filósofo Paul Preciado faz em torno do que ele chama de era farmacopornográfica. Para tanto, a professora Giovanna faz uma breve análise do livro Texto Junk, Sexo, Drogas e Biopolítica na Era Farmacopornográfica de Paul Preciado. Espero que vocês gostem, não deixe de seguir nossas redes sociais, nosso Twitter, Instagram, Facebook e se inscrever no nosso canal do YouTube. E com a palavra, o professor Márcio e a professora Giovanna. Olá a todos, meu nome é Márcio Mioto, eu sou professor de Fundamentos Filosóficos da Psicologia na Universidade Federal Fluminense e a minha fala vai ser muito breve sobre alguns desdobramentos da questão do sujeito em Michel Foucault a partir dos escritos, enfim, dos escritos dele, envolvendo alguns inéditos durante os anos 1950, que é o início da carreira de Foucault. Então, para começar a falar disso, eu acho que é bom, né, é importante começar falando sobre o que ele publicou e o que Foucault, então, parecia interessado lá nos anos 1950. Né? A gente sabe, por exemplo, que em 1954 o Foucault publicou um livro, que é Doença Mental e Personalidade, né, Maladie Mentale et Personnalité, e uma vasta, né, uma grande introdução a um texto de Ludwig Binswanger, que é a Introdução a Sonho e Existência. Então esses dois textos foram publicados em 1954 e, né, dois textos coincidindo mais ou menos, enfim, na mesma época, e em 1957 foram publicados dois artigos, né, um mais extenso, o outro menos extenso, né, que compunha um capítulo sobre história da filosofia, né, organizado pelo Denis Wiesmann, né, e o nome do texto é A Psicologia de 1850 a 1950. E junto com esse texto, né, da Psicologia de 1850 a 1950, o Foucault ele publica um outro texto que se chama A Pesquisa Científica e a Psicologia. A gente pode notar bem, olhando esses títulos, vocês vejam só, né, 1954 e 1957, os interesses parecem muito ligados à psicologia, diretamente ligados à psicologia. Olhem os títulos, né? Doença Mental e Personalidade, né? A Introdução a Sonho e Existência do Binswanger, né? A Psicologia de 1850 a 1950 e a Pesquisa Científica e a Psicologia. Então, assim, psicologia é um termo central para falar desses textos de Foucault, pelo menos os textos publicados, e aí que está a questão, né? Durante os anos 50, e então, né, tá sob o alvo de Foucault pensar a psicologia, né, pensar sobre a psicologia, né, que tipo de ciência é a psicologia, que tipo de psicologia seria a melhor psicologia, a teoria mais eficaz, a mais rigorosa, que superaria os preconceitos a respeito do homem, né, aquela que atingiria melhor a doença mental. Então, né, são esses problemas que ele está enfrentando. Então, né, assim,
texto de 54, a gente vê lá em Doença Mental e Personalidade, ele traça uma espécie de história, né, da questão da psicopatologia. Ele segue desde as abordagens evolucionistas, passa pelas abordagens de psicogênese, né, das doenças mentais, entra nas abordagens existenciais e culmina, né, faz uma breve análise assim, digamos assim, histórica e antropológica, um tom marxista, e acaba fazendo, né, o último capítulo de Doença Mental e Personalidade é sobre Pavlov. Então, né, segundo esse texto, né, não necessariamente segundo Foucault, né, mas o Foucault está realmente defendendo esse argumento nesse livro, né, então, segundo ele, né, a figura do Pavlov, do Ivan Pavlov, né, o fisiologista russo lá soviético, ele proporia uma psicologia melhor do que as demais e participando de uma espécie de fundação de uma antropologia concreta, de uma fundação, né, de uma ciência humana baseada numa análise concreta, com viés, né, de um lado assim, né, calcado em Pavlov, no outro assim um viés, né, um tanto quanto marxista, que vai dizer que então a doença mental é fruto das contradições sociais que se tornam conflitos psicológicos internos, e ele vai, né, colocar essa proposta. Mais ou menos no mesmo ano, então, Foucault, ele publica lá o texto sobre Binswanger, que é né, enfim, a introdução à sua existência. Ele está tentando mostrar como que a Dasein-Análise do Binswanger, ao invés do Pavlov, né, seria a Dasein-Análise de Binswanger, essa melhor psicologia, digamos assim, né, e ao invés daquela antropologia concreta de doença mental e personalidade, haveria uma espécie de antropologia existencial como a melhor teoria, aquela que fundamenta as psicologias e, por extensão, também as ciências humanas, né? Uma espécie de promessa de que Binswanger se filiaria a Heidegger e assim por diante, né? Isso nos textos 54. Né? Nos textos de 57, né, que Foucault publica em 57, ele muda um pouco o tom. Né? Ele vai, ao invés de ele tentar, né, assim, fazer uma espécie de fundamentação antropológica das psicologias e das ciências humanas, ele já tem um viés mais histórico. Então, né, existem os conflitos entre as psicologias, existe esse problema de fundação, e Foucault não encontra, a bem dizer, uma fundação apropriada para as psicologias e as ciências humanas. O que ele faz nesses textos de 1957 é tentar puxar a questão para uma análise histórica. E que tipo de análise histórica é essa? Por exemplo, em a pesquisa científica e a psicologia, ele chega a falar, então, que é preciso para, né, compreender as vinculações da psicologia, o fundamento da psicologia, a questão dessa vinculação perpétua da psicologia com as figuras da negatividade, é preciso fazer um recuo à história e as palavras que ele utiliza, né, é preciso fazer então uma descida, né, um retorno aos infernos, né, os infernos representando então as vinculações da psicologia com as experiências negativas que o homem faz de si mesmo. Vejamos como ele muda o tom em relação aos textos 54, né? Então, assim, olhando bem por cima os textos que ele publica lá durante os anos 1950, a gente tem esse conjunto de textos, assim, né? Mas o que parece interessante é que depois surgiram outros arquivos, né? Há, por exemplo, os arquivos depositados no IMEC, que fica em Caen, né? O Instituto Mémoire de l'Édition Contemporaine, que fica em Caen, no interior da França, e assim lá é possível encontrar ainda alguns arquivos inéditos. Por exemplo, né, tem a pasta lá 3.8, que ela é sobre, né, são anotações de um aluno dele, que é o Jacques Lagrange, e tem vários, assim, a bem dizer, cursos ou anotações de curso, né, do Jacques Lagrange, né. A série principal, né, se chama Problemas de Antropologia, mas há outras séries de anotações de cursos de Foucault. Tem anotações sobre a psicologia genética, sobre angústia, sobre doença mental, tem várias outras espécies de anotações. Já havia, né, isso já estava disponível há vários anos, embora talvez a visitação seja menor, né? E assim, o que parece bastante interessante de ver aí
é que nesse curso, por exemplo, né, tem várias anotações, assim, tem bastante coisa interessante, mas nesse curso, por exemplo, os problemas da antropologia, a problemática que o Foucault coloca, ou que pelo menos o Lagrange, né, anota sobre Foucault, essa problemática é bem diferente dos textos publicados. Então, o Foucault ele não está mais se perguntando sobre questões de psicologia, ele está fazendo uma espécie de antropologia filosófica, ou uma espécie de contra-antropologia filosófica, porque ele está interessado exatamente em analisar em que circunstâncias o homem não existia e em que circunstâncias, então, passou-se a ser um problema, né, para o conhecimento ocidental, essa questão do homem, a questão antropológica, a quarta questão kantiana e assim por diante, né. Então, nesse texto, né, nessa aula, nessas anotações do Jacques Lagrange, o Foucault ele traça assim, né, uma espécie de história do pensamento, tentando entender de que modo que, né, não havia, a questão do homem não se enunciava, né, por exemplo, no que ele já chamava ali de época clássica, de período clássico, né, não havia uma questão sobre o homem. E também antes, né, assim, a bem dizer, né, na filosofia pré-clássica, digamos assim, porque ele explora bastante assim, argumentos do Aristóteles, ele faz por vezes alguma coisa parecida com o que o Alexandre Koiré faz, né, naquele livro do mundo fechado ao universo infinito, bem essa questão mesmo né, do rompimento do cosmos medieval e o nascimento da natureza, no sentido moderno, no sentido clássico, das ciências clássicas, né, da física clássica, digamos assim, né. Então ele analisa essa passagem e tenta mostrar nesses filósofos clássicos de que forma o homem não existia, digamos assim, de que forma o homem não era um problema em Descartes, em Malebranche, em Leibniz e outros, né. Ele tenta fazer análises dessa espécie aí, né, nos problemas de antropologia. Ele vai tentar mostrar como que há, assim, né, dentro desse curso, pelo menos é o Lagrange que anotou, né, como que há, assim, uma espécie de problemática da questão do mundo que desaparece na filosofia clássica e reaparece na filosofia moderna, né, na modernidade, assim, na filosofia e no conhecimento moderno. Então, aí ele vai contrapor, por exemplo, esse reaparecimento do tema do mundo a figuras tais como Nietzsche, o Freud, o Darwin também, né, que seriam figuras que, ao invés de retomaram a figura do homem como sujeito e objeto de conhecimento, como uma figura fundante de certa noção de mundo, né, eles denunciariam, então, esses novos projetos fundacionistas que tentariam ligar, né, o homem a um conhecimento empírico de si próprio mediante, por exemplo, noções como a noção de mundo. Então tem mais ou menos esse tom, assim, esse curso, né, dos problemas de antropologia. Né? E assim, isso eu estou falando a respeito, né, então isso traz, assim, desdobramentos muito interessantes, né, do que pode vir a respeito da questão do sujeito em Foucault nos anos 50. E além disso, né, isso eu estou falando dos cursos do IMEC, e desde 2013 pelo menos, né, então os parentes de Foucault depositaram, né, boa parte né, e também o Daniel Deferre, né, que era a responsabilidade dele, né, eles depositaram boa parte do espólio filosófico do Foucault na Biblioteca Nacional da França. E ali tem muita coisa, né, muita coisa nova sobre os anos 1950, sobre os anos de formação de Foucault, né, então tem anotações sobre filosofia alemã, sobre Nietzsche, sobre os cursos que Foucault praticava, né, junto à École Normale e outras, né, diversas outras circunstâncias, também os cursos que ele ministrava na Universidade de Lille. Né? Por exemplo, acabou de sair um livro que se chama Binswanger e Análise Existencial, livro de Foucault, né? Acabou de sair agora, em 2021, né? Esse livro, compilado por uma pesquisadora, né? E assim, trazendo outras direções diante do que Foucault já falava. Inclusive, esse livro, né, Binswanger e Análise Existencial, ele é sobre Binswanger, ele é escrito muito próximo ao outro texto publicado já sobre Binswanger, mas ele tem teses que vão contra, assim, são muito diferentes das teses colocadas lá na introdução à sua existência. Então,
enquanto lá na Introdução à Sua Existência havia uma promessa de uma fundamentação heideggeriana e assim por diante, né, da filosofia, da antropologia do Binswanger, nesse texto, Binswanger, Análise Existencial, ao final do texto, Foucault ele é totalmente anti-binswangeriano e diz que de forma alguma Binswanger se vincularia à filosofia do Heidegger. Então tem tem uma série de mudanças, né, nos argumentos de Foucault, né, e também, né, há cursos inéditos ainda, por exemplo, né, Connaissance de l'homme et réflexion transcendantale, que é, né, Conhecimento do Homem e Reflexão Transcendental, que é um curso de 52, 53, dizia-se ser um dos projetos mais antigos filosóficos do Foucault, mas parece que, né, esse curso, as anotações desse curso são muito semelhantes às anotações que o próprio Jacques Lagrange fez e que eu comentei agora há pouco. Então, né, existem problemas de fazer como é que fica a série dos escritos de Foucault, a série dos cursos de Foucault, todos esses problemas se colocam, né? Por exemplo, esse curso sobre o conhecimento do homem e a reflexão transcendental, ele é de 52, 53, né? E há outros cursos, né? Tem um curso, por exemplo, chamado Fenomenologia e Psicologia, que é de 53 e 54, tá para ser publicado, né? Junto também com esse sobre o conhecimento do homem e reflexão transcendental. Então, muita coisa nova, né? Fenomenologia e psicologia, por exemplo, né? O Foucault analisando as possibilidades e limites da fenomenologia, e depois, então, também tem esse Binswanger e a fenomenologia, né? E que é de 53 e 54. E a gente passa desse curso, por exemplo, né? Passando por esses cursos que vão de 52, 53, 54, a gente acaba chegando também lá no curso do Jacques Lagrange, né? Que, assim, anotado pelo Jacques Lagrange, né? Em 1954 e 1955. Então, tudo, né, esses cursos e várias das anotações que estão lá na Biblioteca Nacional da França podem contribuir para muitos desdobramentos né, sobre a interpretação dos escritos de Foucault, sobre as consequências deles, né, podem contribuir muito nesses desdobramentos e, quiçá, né, e provavelmente assim, né, não apenas para interpretar Foucault, mas também para analisar as consequências do pensamento do Foucault para o futuro. Então, mais ou menos, né, tem um contexto mais ou menos que anda nessa direção, né? Olá, este é o quarto vídeo do 7º módulo do projeto Gaine Filibata, Filosofia em Território Virtual, que tem como tema subjetividade no pensamento de Foucault. E nesse quarto vídeo, eu e o professor Márcio nos propusemos a apresentar desdobramentos a partir desse tema, a subjetividade no pensamento de Foucault, e eu gostaria de apresentar, então, enquanto desdobramentos desse tema, a análise que o Paul Preciado vai fazer em torno da temática da subjetividade no livro dele intitulado Texto Junk, Sexo, Drogas e Biopolítica na Era Fármaco-Pornográfica. Então, nesse livro, o Preciado faz um mapeamento das transformações da produção industrial durante o último século. E para isso ele vai usar como eixo a gestão política e técnica do corpo, do sexo e da sexualidade. E Preciado desenvolve as suas reflexões, desenvolve as suas análises a partir das reflexões do Foucault em torno da biopolítica e das técnicas disciplinares, não apenas. Preciado trabalha com outros autores, mas eu queria destacar aqui a relação e vinculação dele a partir das análises do Foucault. Então ele faz suas reflexões a partir das análises do Foucault em torno da biopolítica e da disciplina, para analisar o governo do ser vivo que emerge. Esse é um dos objetivos centrais do Paul Preciado. Então, para analisar esse governo do ser vivo que emerge para ele das ruínas urbanas, cito Paul Preciado, das ruínas urbanas, psíquicas, fisiológicas e ecológicas da Segunda Guerra Mundial. Então é a partir dessas análises que tem como ponto de partida as reflexões de Foucault, da biopolítica e das técnicas disciplinares, né, com o objetivo de analisar esse governo do ser vivo que emerge da Segunda Guerra Mundial, que o Paul Preciado coloca a seguinte questão: como o sexo e a sexualidade chegam a se transformar no centro da atividade política e econômica? A partir dessa questão que eu penso
que representa em grande medida o norte das questões centrais do Preciado, ele vai desenvolver uma análise muito pertinente de como as mudanças do capitalismo operam uma transformação do sexo, do gênero, da sexualidade, da identidade sexual e do prazer como objetos de gestão política da própria vida. E as suas análises são, assim, tão repletas de exemplos, isso é muito interessante no texto do Preciado, de como o capitalismo que se constitui após os regimes escravistas e após a Revolução Industrial, se constitui, daí vem a expressão que é própria do Paul Preciado, como um regime fármaco-pornográfico. É um regime fármaco-pornográfico de gestão biomolecular, semiótico e técnico da subjetividade sexual. E a partir dessas análises, para pensar então esse regime fármaco-pornográfico, o Preciado vai retomar então como a ciência, isso ele faz a partir do Foucault, enquanto esse lugar hegemônico de discursos e práticas da cultura ocidental, justamente em virtude do seu funcionamento como um aparato discursivo material da produção físico-corpórea, que o Foucault analisa muito bem, nós vamos poder falar hoje de uma tecnicociência, segundo o Preciado. E essa tecnicociência estabelece a sua autoridade, isso são termos dele, transformando os conceitos de psiquismo, libido, consciência, feminilidade e masculinidade, vejam, em substâncias químicas e moléculas comercializáveis em corpos, em substâncias químicas e moléculas comercializáveis em bens tecnológicos geridos pelas multinacionais farmacêuticas. Esse é o momento pós-Segunda Guerra Mundial, na verdade, cujas transformações, vai dizer Paul Preciado, já se iniciam com a Segunda Guerra Mundial. Então, é esse momento dessas transformações que essa tecnociência vai fazer de conceitos como psiquismo, libido, consciência, feminilidade e masculinidade. Esse é o momento em que a gente vê a depressão se traduzir em Prozac, a masculinidade se traduzir em testosterona, a fertilidade ou a esterilidade em pílula e a ereção em Viagra, só para retomar alguns exemplos do Paul Preciado. Então, o que o Paul Preciado analisa a partir dessas questões postas é como a sociedade contemporânea ela é habitada por subjetividades que ele define como tóxico-pornográficas. Aí essas subjetividades tóxico-pornográficas, elas se definem pela substância que abastece o metabolismo dos corpos. Ela se define pelas próteses cibernéticas e pelos desejos fármaco-pornográficos que orientam as ações dos sujeitos, portanto as nossas ações, Então, substâncias que abastecem o metabolismo dos corpos, pelas próteses cibernéticas e pelos desejos farmacopornográficos que orientam as nossas ações e os nossos desejos, por meio dos quais os sujeitos vão se transformar, vai dizer Paul Preciado, em sujeitos Prozac, sujeitos cannabis, sujeito cortisona, sujeito cocaína, sujeito silicone, sujeito ritalina, apenas para trazer alguns exemplos. Então, o que eu queria destacar é que, para Paul Preciado, na contemporaneidade, aquele coaduna com Foucault em torno da hipótese repressiva, na contemporaneidade não há segredos em torno e sobre o sexo. Ele vai dizer assim, o sexo de fato não é uma revelação na contemporaneidade, mas daí ele vem e diz assim, na contemporaneidade nós temos um sex design, ou seja, o que nós temos na contemporaneidade são subjetividades construídas e controladas por aquilo que a indústria farmacêutica oferece como controle e produção para essas subjetividades. Então, é na esteira desses pensamentos que são reflexões de Foucault que o Preciado vai analisar a produção biopolítica. Mas essa é uma afirmação que o Paul Preciado faz no livro dele, ele vai dizer o seguinte,
que as análises biopolíticas elas são quase sempre interrompidas quando chegam na cintura. E a hipótese que sustenta a análise disso que Paul Preciado define como um regime fármaco-pornográfico pode ser apresentada nos seguintes termos que eu vou expor aqui, os quais me parecem que indicam de que maneira o Preciado explora os efeitos das estratégias biopolíticas e disciplinares, sobretudo a partir da cintura, para usar a própria expressão dele, e sobretudo a partir, lógico, das reflexões do Foucault. Então, o Preciado vai questionar o seguinte, e aqui eu retomo as próprias palavras dele. E se os corpos insaciáveis da multidão, seus paus, seus clitóris, ânus, hormônios, sinapses neurosexuais, o desejo, a excitação, a sexualidade, a sedução, o prazer da multidão fossem os motores de criação, vejam, de valor agregado na economia contemporânea. Fossem os motores de criação de valor agregado na economia contemporânea. E se houvesse uma cooperação, vai questionar Preciado, dos nossos corpos com as estratégias disciplinares e biopolíticas, que fosse uma cooperação masturbatória e não uma simples cooperação de cérebros. Então, para desenvolver essas questões, o Preciado nos mostra como há a emergência de um outro corpo como força da economia mundial a partir da indústria farmacêutica, pornográfica e da guerra, e esses são os pilares que sustentam o capitalismo pós-Segunda Guerra Mundial, a indústria farmacêutica, pornográfica e da guerra. Então, como com esses pilares, vai dizer Paul Preciado, a emergência de um outro corpo, que é o corpo definido por ele como autopornográfico. E aqui as matérias-primas do processo produtivo são a excitação, a ereção, a ejaculação, o prazer e o sentimento de autossatisfação. É isso, sobretudo, o que se produz nesse capitalismo sustentado, vai dizer Paul Preciado, pela indústria farmacêutica, pornográfica e da guerra, e para a produção desse corpo, que é o corpo autopornográfico. Então, o processo produtivo, aquilo que é produzido por esse capitalismo, é sobretudo a excitação, a ereção, a ejaculação, o prazer e o sentimento de autossatisfação. Então, para Preciado, o verdadeiro motor do capitalismo hoje, o verdadeiro motor do capitalismo na contemporaneidade, é o controle fármaco-pornográfico da subjetividade. Então, para encerrar essas análises muito pontuais que eu estou trazendo do livro do Paul Preciado, eu quero refletir de que maneira o Preciado ele vai conferir, então, uma outra envergadura às análises de Foucault em torno da biopolítica e da disciplina. Ou, para utilizar uma expressão que o próprio Preciado utiliza, como ele dá uma intensidade às análises que o Foucault fez sobre as tecnologias de produção dos corpos e das subjetividades na sociedade contemporânea. Então, dar uma outra intensidade a essas análises naquilo justamente que para Paul Preciado o Foucault foi negligente. E para Paul Preciado, Foucault foi negligente ao analisar a produção dos corpos nas estratégias disciplinares e também na produção da subjetividade pela biopolítica. Naquilo que o Foucault foi negligente foi justamente em analisar essas tecnologias de produção dos corpos e das subjetividades, considerando as profundas transformações tecnológicas de produção de corpo e da subjetividade que vão aparecer para Paul Preciado progressivamente com o começo da Segunda Guerra Mundial. Então, esse é um momento histórico muito importante e a análise do Paul Preciado é marcada por vários momentos históricos, e o início da Segunda Guerra Mundial e como a partir da Segunda Guerra Mundial vão aparecer progressivamente profundas transformações tecnológicas na produção do corpo
e da subjetividade, que vai fazer com que o Preciado pense, portanto, esse terceiro regime de subjetivação. Terceiro regime porque ele considera o primeiro regime a própria soberania, o segundo regime as práticas disciplinares e biopolíticas, e o que ele define então por esse terceiro regime da subjetivação, que foi justamente a análise que para Paul Preciado o Foucault negligenciou, que é o que ele define como regime fármaco-pornográfico. Então, é preciso compreender, para Paul Preciado, como na disciplina as tecnologias de subjetivação controlam o corpo do exterior a partir de um aparato que ele define como orto-arquitetônico, né? Retomando as reflexões a partir do Foucault. Já esse terceiro regime, né, que o Paul Preciado coloca como o regime fármaco-pornográfico, importa compreender como as tecnologias se tornam parte do corpo, como essas tecnologias se diluem no próprio corpo. Então, para compreender como essas tecnologias se tornam parte do corpo, se diluem no corpo, eu finalizo essas análises retomando uma passagem do texto do Paul Preciado, no qual ele diz o seguinte: se a arquitetura e a ortopedia servem como modelos para entender a relação corpo-poder na sociedade disciplinadora, na sociedade fármaco-pornográfica, os modelos de controle do corpo são microprotéticos. Agora, o poder atua por meio de moléculas incorporadas ao nosso sistema imunológico. O silicone toma forma de seios. Neurotransmissores alteram nossas percepções e comportamento. Hormônios produzem seus efeitos sistêmicos sobre a fome, o sono, a excitação sexual, a agressividade e a decodificação social da nossa feminilidade e masculinidade. Vai dizer ainda Preciado que o corpo já não habita os espaços disciplinadores. O corpo, para ele, está habitado por eles. A estrutura orgânica e biomolecular do corpo é o último esconderijo desses sistemas biopolíticos de controle. Esse momento, diz Paul, contém todo o horror e a exaltação da potência política do corpo. Eram essas as análises que eu queria apresentar em torno dos desdobramentos a partir do tema da subjetividade em Foucault.